Shalom, meus queridos, mais uma vez, que o Eterno vos abençoe em nome de Yeshua HaMashiach. Meu nome é Moré Fábio Pires e hoje nós vamos trazer mais uma live todos os domingos às 10 da manhã. A gente não está começando pontualmente às 10, mas eu prometo que realmente vamos começar pontualmente às 10 horas da manhã. E agora são 10h12, hoje é dia 26 de julho de 2020. Que o Eterno abençoe a todos vocês, em nome de Yeshua, o Mashiach da Israel das Nações. Nós vamos iniciar agora mais uma conversa com o nosso querido e amado irmão Gleidson Ferreira, Hatikva Ben Avraham, da congregação Beit Netzer Efraim, do judaísmo nazareno. Ele já inclusive entrou aqui e nós vamos fazer a visualização, vamos permitir o acesso dele. Nosso tema hoje é o que é a disciplina, e a disciplina como ponto fundamental para a nossa fé. Então o Gleidson já está entrando. Shalom, meu irmão Gleidson, Boker Tov. Como é que você Shalom, está? Dr. Pedro, tudo bem, Fábio? Tudo ótimo, Shalom, meu querido. mais uma vez aqui, né? Mais uma vez que o Eterno nos permite estar aqui em mais uma conversa. Nós já agradecemos a todos os irmãos que estão entrando. Então vamos lá, vamos, né, vamos honrar também aqueles que estão aqui. Adriana de Freitas, Fábio Yakov, Sniper, Jefferson, quem mais que está entrando aqui? Mães que oram, é um trabalho de uma irmã lá na página Mães que Oram, acabei esquecendo o nome dela, um trabalho muito bonito que ela tem de oração, de tefilot, né? E ela que prestigia também, na verdade, o nosso trabalho. Não prestigia o trabalho, na verdade, está prestigiando a palavra do Eterno. Aqui o nosso trabalho não precisa ser prestigiado, né? A gente é muito franco nesse ponto, né? O Gleidson também ele concorda comigo. Toda a honra seja dada ao Eterno, porque nós falamos a palavra do Eterno, que nós somos pequenos instrumentos só para que esse trabalho possa dar certo, né? JDZX Silva, que nome difícil. Shalom, que o Eterno abençoe. Quem mais está conosco? Lucas de Oliveira, para o Hashem. Nosso tema hoje é disciplina. Eu gostaria de já iniciar com uma forma diferente esta live, dizendo aqui dois pontos da disciplina que estão citadas em Mishlei, que é um dos meus livros preferidos. Se você quer um livro de correção, de exortação, né, e o judaísmo me fala que a exortação é preciosíssima, de que o judeu em si ele tem estima pela exortação, pela correção. Então que sejamos também assim. Portanto, Provérbios 23:12, Mishlei 23:12 diz: dedique à disciplina o seu coração e os seus ouvidos, às palavras que dão conhecimento. Mishlei capítulo 6, lá anteriormente, verso 23, diz assim: pois o mandamento é lâmpada, a instrução é luz, e as advertências da disciplina são um caminho que conduz à vida. Baruch Hashem. Eu gostaria de falar sobre disciplina no seguinte sentido, né? De que as pessoas elas querem, uma frase muito interessante que eu coloquei, acho que foi semana passada, num dos nossos posts. As pessoas querem passar a eternidade com o Eterno, Gleidson, mas elas não querem ter 15 minutos de leitura diária das Escrituras, ou que sejam mais 15 minutos de oração para com o Eterno, 15 minutos de reflexão, de pesquisa sobre algum trabalho bíblico e assim por diante. E a nossa mensagem de hoje traz o seguinte ponto. O conhecimento está sendo amplamente divulgado, o conhecimento foi previsto, inclusive, profeticamente no livro Daniel. Mas parece que as pessoas não estão se aproveitando do conhecimento, porque na minha época, que eu sou um homem que me fiz lá nos anos 80, eu estou com 46 anos, eu nasci em 73, mas nós não tínhamos acesso a nada. Você tinha, mal, você tinha um acesso a um livro de uma biblioteca. O Gleidson mais ou menos da mesma época que eu, né? Somos aí contemporâneos. Então você dava um duro tremendo para fazer os trabalhos de escola através dos livros da biblioteca. Às vezes não tinha livro suficiente, né, para todo mundo. Eram muitos alunos.
Ninguém tinha tanto dinheiro assim, como é fácil hoje, cartões de crédito para comprar materiais, livros, né, aos montes, como nós temos hoje sites e assim por diante. Mas parece que o valor ao conhecimento, a valorização ao conhecimento e a disciplina era muito mais dado no passado, onde os recursos eram escassos, onde havia dificuldade de se achar o conhecimento, do que hoje, que o nosso conhecimento está num celular que nós conversamos, que nós falamos, que nós fazemos nossas atividades. Eu trabalho muito pelo meu celular, por exemplo. Mas as pessoas hoje, e para aqueles da Teshuvá, continuam com os mesmos erros, não estão se aplicando ao conhecimento, em primeiro lugar, da palavra do Eterno. Em primeiro lugar, o conhecimento bíblico, escritural. Temos a Torá, os escritos dos profetas maiores e menores e os escritos da Brit Hadashah também, que devem ser analisados à luz da essência judaica ou israelita, como você queira dizer. Gleidson, o que você acha, o que é para você, qual é o teu conceito de disciplina e principalmente, basicamente, o que você tem passado para as pessoas da tua congregação? Isso é muito importante, né? Fique à vontade, meu querido, que o Eterno abençoe. Shalom a todos, que o Eterno possa abençoar a vida de todos os irmãos aí que estão nos ouvindo, permitindo, né, a nossa entrada, às vezes, nos seus lares, ou no ônibus, ou em qualquer lugar que esteja por aí. Que o Eterno abençoe vocês. O que acontece? Eu costumo dizer que a informação hoje ela está democratizada, por enquanto, né? Ela está democratizada. Antigamente, como o Moré Fábio citou, você teria que ir a uma biblioteca e corria o risco de você não pegar o livro com um determinado assunto que você queria estudar, analisar, investigar. Né? Você correria o risco, porque nem todas as bibliotecas tinham assuntos assim como hoje nós temos na internet. Era muito restrito, você tinha que comprar, e como não tinha a internet, né? A internet, nós sabemos que ela tem o que aí, 10, 15 anos, né? Mais ou menos isso. Eu acho que é isso. Assim como nós vemos hoje, né? Então, o que acontece? Mesmo com esse mal necessário, que eu chamo de mal necessário, que é a internet, por que o mal necessário? Porque tem as coisas boas e tem as coisas ruins. Mas tem mais coisas ruins do que boas. Então, eu chamo de mal necessário, tá? Então, se nós analisarmos hoje, você tem uma informação ou outra, se você buscar principalmente no Google Acadêmico, no PubMed, nessas plataformas que tem vários assuntos acadêmicos, você consegue extrair algumas coisas de lá. Mesmo com toda essa tecnologia, digamos assim, as pessoas estão carentes e estão preguiçosas, né? Na realidade, são preguiçosas a não estudarem, a não compreenderem um texto. Eu faço a seguinte pergunta. Pegue um adolescente hoje, um adolescente, não são todos, mas a maioria. Dê para ela um gibi da Turma da Mônica e fale para ela interpretar uma página do gibi da Turma da Mônica. Ele não consegue. Ele não consegue interpretar. Então, muitas pessoas têm dificuldades de interpretar as Sagradas Escrituras, de analisar o contexto, de interpretar, de investigar e tentar entender o que realmente o profeta estava dizendo, o que Shaul estava dizendo. Então, as pessoas têm muita dificuldade. É isso que estamos aqui. Não porque somos os melhores, não porque somos Rochein, Oroches e líderes, não. Mas nós estamos aqui para ajudar essas pessoas a entenderem. É como o irmão Moré Fábio Pires colocou aí em Mishlei, Provérbios, ele diz, capítulo 28, versículo 4, ele diz, quem abandona a Torá, louva os ímpios, mas quem guarda a Torá luta contra eles. E mais embaixo ele diz, melhor é ser pobre e viver uma vida honesta que ser desonesto e rico.
E ele fala, se uma pessoa não ouve a Torá, até mesmo a sua oração é abominável. Então nós estamos aqui para que você ouça a Torá. Na realidade, nós não estamos lendo ela. Aqui, como você está vendo, você ouvinte que está nos ouvindo ou que está nos vendo, ouvindo e vendo. Você está ouvindo a halahá da Torá. É o que os emissários faziam. Eles escreviam cartas para determinada comunidade, dando uma halahá de uma interpretação que Moisés estava querendo se referir naquela época. E eles trouxeram a essência da Torá, o ensino sadio. E eles não quiseram isso. E hoje as pessoas estão dificultando esse ensino sadio, esse ensino onde traz shalom, libertação, transformação. E é isso que está acontecendo. Na nossa comunidade, como o Morefab perguntou, na realidade ele faz uma pergunta e eu vou do início ao fim. Eu vou do início ao fim para que os membros que estão assistindo possam entender. Né? Eu não fico só numa frasinha e acabou, não. Eu costumo dar do começo ao fim como que é as pessoas. Aqui na comunidade a gente tem enfrentado uma dificuldade entre as pessoas de leitura. As pessoas não gostam de ler. Né? Logo dá sono, abre a boca, boceja, fica incomodada na cadeira, não consegue. Então, o brasileiro, ele é assim, a maioria. Então, se você dedicar 15, 20 minutos, meia hora de leitura, nossa, você vai ver como você vai superar a sua ignorância. Nós também temos um trabalho, irmãos, de conscientização. Essas lives são feitas para conscientização. Então, a gente sempre chama também aos nossos irmãos que estão nos assistindo, agradecemos mais uma vez aos que estão nos assistindo, porque essas lives estão, desde a primeira live que nós fizemos com o Moré Gleidson, elas estão lá no IGTV, no Instagram TV da nossa página. Logo depois aqui, nós vamos lá para a página Beit Netzer Efraim, também participar, fazer ao contrário. É isso, meu irmão? Né? Isso. Uma participação onde eu vou falar sobre um tema que será proposto, já foi aliás proposto, será revelado pelo nosso irmão Moré Gleidson Ferreira. Nós vamos ajudar também, principalmente os irmãos da Beit Netzer Efraim, todos aqueles que querem nos assistir. Depois, irmão, fique na liberdade, coloque aqui o canal da Beit Netzer Efraim, do judaísmo nazareno, tá? Sei que você deve estar com algum assistente ou com a esposa como assistente, ou você mesmo, né? Fica na liberdade de utilizar aqui o nosso espaço, tá? Isso é muito importante. A disciplina, ela é fundamental no caráter, na construção da personalidade e do caráter do ser humano. E se tratando de pessoas que servem ao Eterno, sejam cristãos, sejam judeus messiânicos, que possuem a Bíblia como a base. Por que eu cito esses três grupos? Porque esses três grupos têm a Bíblia como a base. Não é? Isso é muito importante. Então, judeus messiânicos / nazarenos, eu quero colocar no mesmo ponto aí, tá? Depois a gente explica o porquê. E os cristãos, para que a gente possa saber que, sendo a Bíblia a mesma base para essas vertentes, ora, a Bíblia é a mesma e a mensagem dela é a mesma, ela é imutável. Portanto, a disciplina, sim, é um dos ingredientes básicos para que você tenha um relacionamento com o Eterno. Nos fez crer o sistema anterior, o sistema passado, fraco, enfraquecido na motivação das pessoas a fazerem as suas leituras e participarem das escolas dominicais, que sejam escolas bíblicas dominicais ou escolas sabatinas. Nos últimos 30 anos, porque há 50, 60 anos, muitos dos nossos irmãos cristãos lá do passado, que se foram já, tinham conhecimento muito maior das Sagradas Escrituras. Eles tinham uma disciplina muito maior das Sagradas Escrituras. Eles tinham uma concepção da Bíblia muito maior na aplicabilidade, isto é, aplicar aquilo que eles liam nas Escrituras em suas vidas. Nós estamos sofrendo
um bombardeio midiático a partir dos anos 80, com a ascensão da televisão e das redes de TV, onde as nossas crianças foram bombardeadas com, inclusive, programas para elas, inclusive de cunho imoral, e aqui eu falo sem nenhum tipo de problema, né? Apresentadoras em roupas sensuais para crianças nos anos 80, isso permitido pelo governo da época, inclusive governo militar da época. Olha que interessante. Programas, filmes também, onde aquele ponto da censura, né, para maiores de 18 anos, isso acabou se perdendo, isso foi desaparecido. Então, as crianças foram inclusas num meio social, né, que as escravizou mentalmente. E com isso, os costumes bíblicos, né, as crianças deixaram de participar de estudos bíblicos, deixaram de participar de um meio corrente. Eu falo isso também no meio judaico, porque a secularização do judaísmo hoje é enorme, né? Muitos judeus lá em São Paulo, por exemplo, de famílias tradicionais judaicas, são secularizados, irmãos. Olha, isso é inegável. São pessoas que perderam o temor com o eterno. Isso precisa ser dito. Porque senão, meu amado irmão Gleidson, nós vamos ter que ficar na superficialidade. Nós não podemos ficar na superficialidade. Porque de aspectos superficiais, eu já conheço vários canais que não vão a fundo, não tocam nas feridas. Ah, mas aqui, tanto eu quanto o Moré Gleidson, nós gostamos muito de tocar nas feridas, porque eu acho que é importante para nós, é importante para você que está nos ouvindo, é importante para o reino do Eterno, né? Para o estabelecimento do Malhut. Então, todo esse meio que foi denegrido depois, olha só, nos anos 90, com o advento da internet, nos anos 2000, com uma massificação total da internet, principalmente as crianças e os adolescentes perderam o costume de leituras bíblicas e de participação de uma vida dentro dentro do meio judaico-cristão. Bem, se não fosse isso pior, os pais também foram afetados. Portanto, a disciplina e pais que pudessem disciplinar e pudessem regrar os seus filhos de uma maneira consciente, de acordo com o eterno ao qual eles servem, isso se perdeu praticamente numa sociedade viciada pela internet, viciada pelos maus costumes e onde se valoriza muito mais um momento de prazer, de lazer, e se valoriza o trabalho das pessoas. Ou trabalham muito, ou têm muito lazer, e nada para a reflexão da palavra do Eterno. Pregadores que fazem parte também deste sistema, muito interessante deixar isso claro, pregadores de um nível, como eu digo, nível espiritual light, e que não se atém à disciplina, e não se atém também à leitura e ao estudo da palavra do Eterno. Porque se você quer ter um relacionamento com o Hakadosh Baruch Hu, a tua base principal é se disciplinar, é se regrar na leitura das Escrituras. Isso é o fundamental. Se você não tem isso, você perde o vínculo de conhecimento. Como você vai conhecer a vontade do Eterno se você não lê sobre a vontade dele, por exemplo, na Torá, nos livros proféticos, em Salmos, Tehillim, em Mishlei, em Provérbios, e num segundo patamar, um patamar paralelo, a leitura dos livros do nosso Messias, Yeshua HaMashiach. Por isso que nós temos aí um mar de achismos e poucos aqueles que são teólogos, e sendo esses teólogos, fazem um discurso do sistema católico protestante e que negam a Torá principalmente. Gleidson, por favor. Você está na igreja. É como está escrito aqui, quem escreveu? Salomão. Ele diz, quem abandona a Torá, louva os ímpios. E se a pessoa não ouve Torá, até a sua oração é abominável. Na maioria do cristianismo, nas igrejas evangélicas, a maioria, eu costumo dizer todas são oriundas da Igreja Católica. Claro. Por isso que lá há uma discussão de que a Igreja Católica é a Babilônia e as meretrizes são as igrejas.
prostituta, a grande prostituta, a Babilônia, e as meretrizes são as igrejas. Por quê? Porque se você não ouve Torá na igreja, você não está fazendo oração para ninguém, gente. Você está achando que Deus está te ouvindo, mas não está. Se você não ouve Torá lá, você não está, porque a Torá ela é disciplina, ela é instrução. No momento que eu aceito a instrução e coloco em prática, eu estarei no processo de techuvá, abandonando as práticas ímpias e me colocando no caminho. Nesse momento em que eu faço isso, eu atraio sobre minha vida a essência espiritual. O universo conspira ao meu favor. Tudo conspira ao meu favor. A luz brilha de Yeshua. Então você acaba extraindo a essência de Hashem da sua vida. Você acaba extraindo a essência de Hashem sobre a sua vida. Se você não ouve, você não tem instrução. E, consequentemente, você não tem comunhão com o Eterno. Então, é necessário nós ouvirmos a Torá, a cada paraxá, as parashot, né, as mensagens da Torá, para que as pessoas entendam o verdadeiro sentido da techuvá verdadeira. E as pessoas não estão acostumadas a dedicar um dia para o Eterno. Um dia de Shabat numa comunidade. Elas não estão. O judeu, ele já nasce assim. Ele já é encaminhado para o Shabat na sua sinagoga. O cristão, ele já nasce diferente. Ele é encaminhado para a igreja para ficar 2 horas, às vezes 1 hora e 40 minutos. E quando passa do horário, ainda diz, esse pastor está demorando. E a pessoa sai de lá em 2 horas, no domingo. Que conceito é esse? Aonde você aprendeu que isso é do nosso povo? Você aprendeu com os ensinamentos do cristianismo. Eu não estou criticando pessoas, eu estou criticando práticas do cristianismo. Existe muita gente que eu conheço, missionários, pastores, sérios, tá? Sérios e maravilhosos, acolhedores, ajudam as pessoas, mas em questão de doutrina espiritual, nós temos que ser radicais, não de desprezar ninguém, mas de se disciplinar. Eu me disciplino primeiro. Então, isso é muito interessante, a gente analisar isso. Eu costumo dizer que a Bíblia é para os filhos de Hashem, não é para qualquer um. A Bíblia, a Torá, é para os filhos, não é para qualquer um. O que acontece? A pessoa usa a Bíblia, coloca debaixo do braço para se beneficiar. Entendeu? Para se beneficiar de coisas que foram faladas por sábios, por homens de Elohim, foram faladas e eles se beneficiam para barganhar, para ganhar dinheiro. Entendeu? Eu fui convidado por uma igreja, antes de vir para o judaísmo, para ganhar, na época, 5.000 reais, um carro zero e um apartamento. Tudo pago pela igreja. Olha o absurdo, né? Tudo pago pela igreja para que eu fosse. Como no cristianismo, a qual eu saí, eu tinha muito envolvimento com membros, pessoas, né? Reuniões com 5.000 pessoas. Então, nós tínhamos um movimento muito grande, conhecemos vários cantores gospel.
Então, quando ficaram sabendo, o Gleidson saiu da Igreja Universal, as concorrentes vieram atrás. E eu comecei a estudar as Escrituras, falei, o que o pastor está falando tem coisa errada. Eu me toquei, eu não fui refém da minha ignorância. Eu fui atrás, eu busquei o eterno. É o mesmo que todos nós estamos fazendo e vamos fazer. Eu não vim de família judaica, embora a minha avó é uma africana, né, escrava, foi escrava, tá? Ela veio, embarcou nos navios negreiros aqui há muitos anos atrás. Minha avó, chamava ela de vó roxa, vó roxa, era um apelido que se dava a ela, porque ela era preta, assim, ó, igual essa caneca aqui, ó. Só tinha de branco os dentes e a bola dos olhos. Olha só. Entendeu? E ela veio para cá. E ali constituiu família, saiu eu, né? Saiu eu fui encaminhado para o cristianismo, aprendi coisas no cristianismo, mas não encontrei o eterno. E é isso que nós temos que ver, as experiências que nós estamos aqui dando para cada um de vocês, tentando ajudar de uma forma espiritual, sadia, o ensino sadio, e reprovando erros, reprovando atitudes insanas, atitudes que levam as pessoas à heresia. Então isso é repugnante, isso não pode existir. Hoje a igreja, ela viu que não tem como mais interagir com o comprometimento, com aquela motivacional, não tem como mais, elas estão se fantasiando de judaísmo. Aí mudou a placa. Agora não é mais igreja, é Beit. Beit. Tá? Beit, 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 Beit. Não tem problema nenhum você colocar o nome Beit, Beit não sei o quê. O problema é lá dentro na liderança. Muito bem, Gleidson, muito bem. Então, o nosso tema hoje é sobre a disciplina e como ela deve ser aplicada. Nós iniciamos aqui no canal @fabio73book essa live junto com o Moré Gleidson. Agora, todos os domingos, uma live fixa, permitindo o Eterno, faremos isso. Agradecemos os queridos irmãos que estão nos assistindo. Estou acenando aqui para todos, que o Eterno vos abençoe, em nome de Yeshua HaMashiach. No livro de Provérbios, mais uma vez, diz, Provérbios 5, versos 22 a 23, Mishlei 5, versos 22 a 23. As maldades do ímpio o prendem, ele se torna prisioneiro das cordas do seu pecado. Certamente morrerá. Por falta de disciplina, andará cambaleando por causa da sua insensatez. Vamos falar de disciplina dentro da família, então. Quantos filhos hoje, por não serem disciplinados pelos seus pais, eles falam o que querem, fazem o que querem, dão ordens para os seus pais e são verdadeiros mandantes dentro de suas casas, já devidamente aparelhados com os seus celulares, com os seus computadores, entre outros. Isso está acontecendo e está gerando adolescentes mimados, mal criados, mal educados, que não respeitam pai e mãe, não têm amor pelo Elohim de Israel e das nações, não respeitam o quinto mandamento, e nós acabamos de ler aqui agora. São pessoas que estão fadadas para a destruição. Eu gosto muito quando o Gleidson fala de sermos radicais, porque as pessoas não estão sendo radicais hoje. Nós estamos vivendo hoje um momento político do politicamente correto. Para quem me conhece, eu sou apartidário, já não volto desde 2005. E detalhe, tá, irmãos? Eu era da esquerda, tá? E fiz manifestações para a esquerda e para, inclusive na época, entre os anos de 89, pasmem, né? 89 e 95, fiz panfletagem de graça
para partidos de esquerda, para eleições para prefeito, governador, inclusive presidente da República. E me amargo terrivelmente, pois eu era um ignorante naquela época, porque não tive o meu pai nem a minha mãe para me instruírem dentro da palavra do Eterno, para me dizerem o que representa o comunismo ou o socialismo, seja em quais vertentes forem, essa doutrina satânica que representa o comunismo e que representa também o socialismo, dito lá com Karl Marx, Joseph Stalin, né? Esses verdadeiros genocidas, esses sim, Mao Tse-tung na China e assim por diante. O que nós queremos dizer é que esta mesma geração que não está sendo educada pelos seus pais está entrando, né, nesses movimentos políticos e está, na verdade, vide aí os Estados Unidos, né, Gleidson, com esses protestos aí, já faz mais de um mês. Eles estão destruindo as cidades de Seattle, destruindo a cidade de Washington, por exemplo, né, dito por uma suposta causa política, que nós sabemos o que é verdadeiramente isso. Princípio das dores, como predito por Yeshua HaMashiach. Tudo isso vem de uma falta de disciplina, tudo isso vem de uma falta de educação destes filhos que não foram guiados pelos seus pais. Então eu vou dizer uma coisa para você, meu querido irmão que está nos assistindo. Se você não disciplinar o seu filho segundo as ordenanças da palavra de Elohim, você está arriscado, inclusive, a perder a sua salvação. Moré, por favor, não diga isso. Que absurdo. Não é absurdo o que eu estou dizendo. Isso é uma realidade. Assim como eu e o Gleidson que estamos aqui, se nós não tivermos responsabilidades espirituais sobre os nossos filhos, a não ser que eles cheguem a uma idade da maioridade, onde eles vão querer fazer aquilo que eles bem entendem e dizem isso claramente para nós, enquanto pequenos, infantes, adolescentes, nós não nos responsabilizarmos e não guiá-los pelo caminho através da disciplina, que ninguém está falando de espancar, de bater em filhos. Não, não é isso. Ainda que a palavra do Eterno nos dê, inclusive, a liberdade para com uma varinha disciplinar os nossos filhos. Ora, normal, simples. Eu, quando era garoto, a minha mãe me bateu, por exemplo. Eu acho que o Gleidson passou por isso também, né? É que este sistema anti-Torá, antinomista, sistema esse, inclusive, presente nas igrejas evangélicas, presentes também em algumas congregações judaicas ou judaico-messiânicas, né? Que relativizam tudo. E tem aquela teoria de uma das frases, meu querido Gleidson, que para mim, para que eu ouça essa frase, é uma das torturas mentais mais terríveis para a minha vida. A famosa frase do não é bem assim. Então, quando você trabalha um conceito bíblico, e todo conceito bíblico deve vir através da argumentação, da conversa, nunca através da imposição, e nós falamos sobre isso, inclusive, na live que nós fizemos pelo YouTube, sobre as lideranças, o papel da liderança na Teshuvá, mas muitas pessoas se esquecem de que a disciplina ela deve ser exercida primeiro pelo pai, que é o Rosh, a autoridade no seu lar, e em paralelo a esposa, também que teoricamente deve estar submissa ao seu esposo, pois, segundo Efésios 5, 22 a 25, estando ela submissa ao esposo, consequentemente está submissa ao Eterno. Então a disciplina familiar, ela entra como uma chave mestra para que você possa ter o que na tua casa? Algo muito importante, Shalom Bait. Gleison, você concorda com o que eu coloquei? Se você também não concordar, não há problema nenhum, porque se você não concordar, fica ainda mais nítido que o nosso relacionamento aqui ele é idôneo, é íntegro e ninguém combina nada com ninguém. Fique à vontade, meu querido. Shalom mais uma vez. Nós temos que saber entender o óbvio. E tudo que é óbvio, eu não posso ir contra. Se eu for contra o óbvio, eu sou doido, louco. Jamais eu posso ser contra. É lógico que o assunto é extenso, mas o que você falou foi o óbvio. E o óbvio é o princípio, não tem como, né? O que acontece hoje com as crianças? Aqui em São Paulo, vocês sabem muito bem disso, apesar de estar em Brasília, em Goiânia, né? Goiânia, né? Exato.
aqui em São Paulo há muitos pancadões. E 70% das pessoas que estão lá, pasmem, são adolescentes. Adolescentes se entregando sexualmente para todos, um contra os outros. E eu te pergunto, você que está me ouvindo, quem é que dá dinheiro para esses adolescentes ir para o pancadão? Ou para o funk? Quem é? Quem é que financia isso? Alguém está dando dinheiro, exceto aquele que rouba, né? Mas alguém está dando dinheiro. Quem é que está dando? O pai, a mãe, com celular, equipados de celular, como disse o Moré, Fábio Pires, e se reúnem nas redes sociais para ir para os pancadões. Usam drogas. Quem é que está levando esses jovens a isso? Quem é que está financiando? Quem é? A parada gay. Muitos jovens estão lá, né? Então veja o absurdo que nós estamos vivendo. Quando você conversa com uma pessoa dessa, se ela falar 1000 palavras e uma for boa, é um milagre. Porque as 1000 palavras que ela fala é só baboseira. Então nós estamos vivendo numa época de uma cultura pior do que Sodoma e Gomorra. Nós estamos vivendo em uma cultura pior. E como disse Yeshua, será como os dias de Sodoma e Gomorra. Será nos dias ao dilúvio, contemporâneos ao dilúvio. Então você imagina e está vendo agora. Por isso que eu digo que as palavras de Yeshua é um universo. E ele mesmo disse, passará os céus e a terra, mas minhas palavras não hão de passar. Então você vê, a maioria dessas pessoas. Eu estava vendo um vídeo, um colega nosso, que ele tem um canal também no YouTube, e ele disse, olha, Gleidson, quantos milhões e milhões de acessos essa pessoa tem? Sabe o que ele faz? Só dança. Aquela dança de moleque, de adolescente. Só dança, né? Revirando, né? As nádegas, poses sensuais. E o camarada tem milhões e milhões de acessos. Por que você vai se dedicar vendo isso? O que te traz isso? É o Yetzer Hará que está potencializado. Yetzer Hará é a má inclinação. O Yetzer Hatov, a boa inclinação, essa pessoa deixou de lado. Por isso que ela se torna cada vez mais ímpia. Mais ímpia. E se dedica mais a isso. Exatamente. Então, infelizmente, a gente tá vendo isso hoje entre os jovens. Infelizmente. Nós vamos partir agora para a parte final da nossa live, porque nós temos outro compromisso. Opa, deixa eu virar aqui. Um outro compromisso também lá na Beit Netzer Efraim. Página do Judaísmo, _Nazareno, _SP. Fomos convidados também a fazer uma pequena apresentação lá. Acompanhem conosco lá na página. Por favor, meu querido irmão, coloque o endereço aqui no Instagram novamente, para os irmãos acessarem também agora nessa próxima live que nós faremos. Gleidson vai deixar aqui também escrito, né? E eu que vim, na verdade, do mundo do rock, e essas coisas não acontecem agora, essa falta de disciplina não é de agora. Eu que fui criado nos anos 80 e recebi toda a carga dos anos 60 e 70, e algo que me arrependo amargamente na minha vida foi ter sido influenciado já em 1980, com 6 anos de idade, por discos de música rock, né? Então eu não vou falar aqui os grupos, assim, mas coisas que nós conhecemos do rock em geral. E cresci nos anos 80, lá com o rock inglês, por exemplo, e fiz a minha vida na música. Eu gosto muito de música, participa da minha essência, mas a música hoje, na verdade, eu fiz uma reformulação total. Então, eu sou um homem que não escuta mais música secular, né? Ainda que eu seja professor de inglês, ainda que eu precise
estar um pouquinho nesse meio, às vezes passo uma canção ou outra para um aluno, mas é raro, até isso também eu me regrei e deixo mais para a competência do aluno fazer isso do que eu me envolver com isso. E a música em si, ela é um grande, como o Gleidson comentou, ela é um grande instrumento, né, na verdade, de Satanás, a música secular, porque a música não foi, né, criada por Hasatan, de maneira nenhuma. A música ela é divina, ela provém das coisas do Eterno, mas ela foi ludibriada, ela foi deturpada por Hasatan e que influencia, através de uma mudança total, né, nos decibéis, por exemplo, na frequência musical, no ritmo musical em si, a harmonia que foi deturpada, para que você crie hoje verdadeiros servos de Hasatan, como o Gleidson comentou. Então, aí isso vai desde o ritmo até o conteúdo das letras. Mas isso, irmãos, já existe desde o final dos anos 50. Desde, aliás, meados dos anos 50 até os dias de hoje. Elvis Presley era um deturpador da consciência dos adolescentes naquela época. Naquela época, ele veio para sexualizar a música e veio para destruir, inclusive, os padrões morais daquela época, fazendo parte do que? De um sistema, de um establishment que veio para destruir a mente dos jovens. Depois, nos anos 60, meados dos anos 60, os Beatles e os Rolling Stones, da mesma forma. Poxa, Moré, mas que é isso? Você está condenando o rock? Sim, estou condenando. Estou falando para você, para que você saia disso e que você, se você tiver uma consciência espiritual, que você se discipline no relacionamento com o Eterno, para que você possa disciplinar o seu filho também a não se contaminar com isso. Porque como que você quer disciplinar o seu filho, regrar o seu filho, apresentar a palavra do Eterno ao seu filho, se você não consegue você mesmo não consegue ter um relacionamento no mínimo correto e idôneo com o Eterno através da própria disciplina? Você que é pai e você que é mãe e que de repente reclama das atitudes do seu filho, mas foram atitudes que muitas vezes podem ter sido geradas pelo teu próprio comportamento, pelo meu próprio comportamento, o comportamento do Moré Gleidson. Então nós temos que fazer o quê? Rever os nossos conceitos. Nós estamos trazendo a consciência, uma reflexão. Será que você não vê TV demais? Será que você não vê internet demais com coisas, com temas que não tem nada a ver com a palavra do Eterno? Será que você conversa de menos com os seus filhos? Será que você não está deixando os seus filhos de lado nos 24 horas do dia? Você dá atenção para o seu filho 1 hora ou 2 horas? Você talvez nunca sentou na mesa e conversou sobre a Bíblia com o seu filho, apresentou a palavra do Eterno através do testemunho de Yeshua? Como está a tua vida como pai e mãe? Então não reclame, porque se você não tem um padrão de disciplina para com os teus filhos, e não são só filhos, sobrinhos, amigos, filhos de amigos, que você pode também fazer uma obra para estas pessoas. Não reclame, e não reclame principalmente para o Eterno, como se ele fosse culpado das próprias mazelas que nós criamos e que nós estamos agora colhendo pela nossa ineficácia, pela nossa falta de responsabilidade. E isso nós estamos falando aqui. Poucos líderes, sejam pastores e nem líderes do judaísmo messiânico, que estão muito a dever, inclusive nos seus discursos, porque ficaram institucionalizados e também fazem um jogo do politicamente correto, não estão falando para você. A disciplina é a base praticamente de todo um relacionamento que você quer ter com o Eterno, porque se você tem uma disciplina na tua oração, você vai adquirir mais fé. Se você tem uma disciplina na leitura das Escrituras, você vai conseguir mais conhecimento bíblico e, por consequência, terá mais fé. E você tendo disciplina no teu agir, nas tuas atividades com o Eterno e também nas tuas atividades pessoais, você vai melhorar na sua vida, porque era essa disciplina que grandes homens do cristianismo, que eu vou citar aqui agora, Spurgeon, John Wycliffe, Wesley, estou citando 3 grandes homens do cristianismo, fora os outros rabinos que eu poderia dizer que eram homens extremamente disciplinados. E se nós tivermos 20,
30% da disciplina destes homens, a tua vida muda 100%. Gleidson, meu querido, terminando a nossa live sobre o tema a importância da disciplina, eu deixo esse desfecho com você. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu tinha falado no vídeo anterior sobre um versículo que está lá no livro de Yeshayahu, Isaías, capítulo 25, versículo 7. Né? Muitas pessoas nunca ouviram falar disso. Então, eu vou ler aqui para você que está nos ouvindo. Que ótimo. Nessa montanha, ele destruirá o véu que cobre a face de todos os povos. Vou repetir. E nesta montanha, ele destruirá o véu que cobre a face de todos os povos. O véu que está sobre todas as nações. Todas as nações há um véu para que a pessoa não veja e não entenda. Porque ele encerrou por baixo de maldição todos. Se não for pelo sangue precioso de Yeshua, nós não vamos enxergá-lo. Como que eu tiro esse véu? Quando você se coloca no caminho da disciplina de Adonai Tsevaot. Somente assim. Que o Eterno abençoe você grandiosamente, em nome de Yeshua Mashiach. Estamos aqui terminando esta live, estou escrevendo o último ponto para os irmãos. Esta live ficará na nossa página, a página Fábio73book. Estou terminando de escrever, é porque eu estou fazendo aqui. Não estou com o apoio de ninguém, então eu mesmo estou escrevendo. Passem agora para a próxima live, se for agradável aos irmãos, lá na página judaísmo_nazareno_sp. É isso mesmo, meu irmão Gleidson? Isso Nós mesmo. vamos falar agora sobre um outro assunto e vai ser o contrário. Vamos inverter para lá agora. Vamos inverter. O Gleidson vai fazer a apresentação do tema e nós vamos ajudá-lo, né, discorrendo e colocando aí os nossos pensamentos daquilo que nós estamos aprendendo. Meus queridos, que o Eterno vos abençoe. Beshem Yeshua HaMashiach. Esta página é uma página de cunho judaico, messiânico e nazareno. Recebemos também os nossos irmãos nazarenos. Nós não somos uma página cristã, mas os nossos irmãos cristãos são muito bem recebidos aqui também, porque falamos do mesmo Elohim, falamos do mesmo Mashiach, ainda que possa haver divergências e diferenças doutrinárias, que não é o que nós estamos colocando, mas eu gosto sempre de dizer que vamos nos ater àquilo que nos une, não aquilo que nos diferencia. Aquilo que nos diferencia, as pessoas vão deixando as suas escamas caírem ou vão continuar com aquilo que elas pretendem ter em suas vidas. Ninguém é obrigado a nada, mas esta página é uma página de cunho judaico. Louvamos ao Eterno Elohim dos nossos pais Avraham, Yitzhak e Yaakov. Nós cremos que o Eterno é um, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Cremos que Yeshua Mashiach, que cumpriu as mais de 300 profecias no Tanakh e voltará para cumprir o restante. Esse é um ponto muito importante. Agora nós vamos lá para a página judaísmo_nazareno_sp. Nos acompanhe conosco lá com o Moré Gleidson no canal do YouTube, todas as segundas, quartas e sextas, às 8 da manhã. Temos mensagens no nosso podcast, recém-inaugurado, já faz 2 semanas, canal Fábio Pires. Acessem também aqui no Instagram, judaísmo_nazareno_sp. E se você estiver aí em São Paulo, estiver mais próximo aí da Zona Sul, ou nem tanto, mas se desloque até lá, o Moré Gleidson terá o prazer de receber você lá na congregação Beit Netzer Efraim. Muito obrigado, meus queridos. Estamos passando para lá. Se vocês quiserem nos acompanhar, fiquem à vontade. Shalom Aleichem, que a paz seja com todos. Moré Gleidson, muito obrigado, meu irmão. Um grande abraço. Nos vemos já já.